Vamos ler Isaías 30, a partir do verso 15. Fala assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Verso 17 diz assim: 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Amém. Senhor, obrigada pela leitura da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós temos, nesses dias, né, já passamos por várias fases, né? Fase do susto, da prostração, e tantas do medo, da tentativa de sair, né, de tudo isso. E temos visto em muitas falas, inclusive na oração aqui, né, que o Elielson fez, né, que o pastor fez, sobre uma questão de um certo desespero. Temos visto, parecendo que, porque o ano está chegando ao fim, né? Nós estamos já, se passou julho, então agora a gente já pensa em dezembro, isso é normal. E começa meio que dar, em muitos de nós, em muitas pessoas, e são relatos que a gente ouve, um pouco de angústia. Por quê? Porque todos nós planejamos algo. Todos nós, quando começamos, planejamos. Quando o ano começa, a gente planeja, né? Mas, de repente, a gente se viu sem condição de planejar, né? De repente, a gente se viu sem condição de saber o que a gente pode fazer. A gente não sabe nem direito o que a gente pode fazer, né? A gente segue regras. A gente está aqui seguindo regras. Regras que outros nos disseram: ó, desse jeitinho dá, tá? Mas está cheio de placa dizendo: cuidado, se não fizer do jeitinho que está falando, vai ter que retornar, né? E isso tudo vai nos levando, muitas vezes, a uma guerra interna, né? A um esgotamento. E aí a gente vê esse texto aqui de Isaías. O profeta fala do povo que, em meio a uma situação de guerra, em meio a uma situação de luta, não consegue enxergar a presença de Deus. Há aqui, e nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas, um diálogo entre Deus e o seu povo, na tentativa
do Senhor mostrar a sua presença, do Senhor mostrar o seu amor, do Senhor mostrar a sua ação. Esse texto de Isaías nos descreve a ira de Deus para com os filhos obstinados, né? Obstinado é aquela pessoa que ela acha que a posição dela está certa, que ela não quer saber de conselho nenhum, de nada, ela já tem opinião, ela já sabe o que vai fazer e ela vai, né? Filhos obstinados que executam planos que não são do Senhor. E que aqui, dentro da realidade desse texto, se você der uma olhadinha no capítulo, versos 1 e 2 do capítulo que a gente leu, do capítulo 30, verso 1 e 2 diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. O Senhor reclama aqui com o povo, por quê? Porque estando em guerra, estando em tribulação, estando em luta, e nós estamos vendo essa luta nas nossas vidas, né? Nós estamos passando por essa luta no mundo. O povo deveria buscar ao Senhor, mas o povo estava buscando os seus próprios conselhos, e o povo estava buscando força justamente no Egito, buscando força justamente nas mãos do inimigo. E quando nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, o homem, quando ele se afasta do centro da vontade do Senhor, ele perde uma coisa que é muito preciosa, é muito cara para nós. Sabe o que é? Paz de espírito. Perder a paz de espírito é algo muito complexo, muito difícil, e é uma jornada que não se deve desejar para ninguém. Porque perder a paz de espírito traz consequências muito sérias e muito difíceis para cada um de nós, para o homem, para o ser humano. E falando desses relatos que muitas vezes a gente ouve, né? Agora mesmo, quando eu cheguei, aí foi a Mari e a gente estava ali, aí falou, mas já deu, né? A gente falou assim, tudo bem, você quer... Tá tudo bem? Tá, na medida do possível. Já viram tanto que as pessoas respondem assim? Né? Que a gente tem respondido assim? Na medida do possível. Estamos indo, né? Vamos seguindo. A gente vai com fé, mas a gente passa assim, tem passado por momentos de um certo esgotamento. E aí, se nos afastarmos, se o homem se afastar do centro da vontade de Deus, perder essa paz de espírito, as consequências são muito sérias. E por quê? O que acontece quando a gente perde, né, essa paz? Quais os fatores? O que a gente começa a fazer? Muitas vezes, o que pode deixar a gente sem paz, o que pode te deixar sem paz de espírito, sem paz interior, porque paz de espírito é isso, olha, tá tudo à sua volta, pode estar caindo, mas você, como um bebê, você faz o quê? Dorme, descansa, né? Porque o bebê é assim, né? O bebê, tudo está acontecendo, mas se ele estiver alimentado e ali ele vai fazer o quê? Ele vai dormir, ele vai descansar nos braços do pai, nos braços da mãe, nos braços do seu protetor. Perdemos a nossa paz quando nós tentamos fazer as coisas acontecerem quando não é o momento certo. Tentamos fazer acontecer quando não é o momento certo de acontecer. Temos que ter muito cuidado, meu amado,
para nós não nos tornarmos, e não é só nessa situação que nós estamos passando, não, mas é na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as coisas que nós fizermos, o cuidado para não nos tornarmos como crianças impacientes. Uma das marcas de criança é a impaciência, né? Ela quer tudo para quando? Para agora. Então, me dá, eu quero. Me dá, eu preciso. Temos que ter esse cuidado para não nos tornarmos infantis. Deus nos convida a superar a nossa infantilidade e nos faz esperar, confiar e amadurecer. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente falou lá do início que todos nós planejamos, né? Aí a gente lê aqueles memezinhos, aquelas bobagemzinhas, né? Quer ver o seu dinheiro ter ido por água abaixo? Foi ter comprado a agenda de 2020, né? Eu comprei uma agenda baratinha lá no Rio de Janeiro, aquele cara vendendo na rua, assim, né? Um monte de agenda é R$10. Aí eu fui lá, comprei uma, falei, belezaessazinha aqui, porque a gente já não usa mais tanto agenda, né? Eu ainda uso bastante. Engraçado, para mim foi um dinheiro super bem aplicado, porque olha o que eu já usei daquela agenda, eu tenho usado, porque é tanta coisa para anotar, é tanta lei que tem que ler, que tem que saber, que tem que pensar, que tem que ver, que tem que entender, né? Dependendo da profissão de cada um, você precisa saber disso, daquilo outro. Tem tanta live para marcar, vai lá, bota na agenda, né? Então, o dinheiro foi bem gasto, né? Mas eu tinha planos, como você certamente tinha os seus. Planos, se eu for contar os meus assim, especificamente para 2020, eles eram muito bons, invejáveis. Eu poderia dizer para você, invejáveis, assim, bem tipo, cuidar um pouquinho mais, né? Porque você vai chegando numa idade, você fala, meu Deus do céu, já posso, né? Não preciso mais me comprometer com muita coisa, já posso olhar um pouco mais a vida. Mas o que aconteceu? O Senhor veio com os planos dele, o Senhor veio com a realidade dele, né? E agora eu devo fazer como uma criança. Por quê? Porque o povo de Israel, ele foi buscar conselho onde não devia, ele não quis esperar no Senhor, ele foi buscar força onde não podia receber força, né? Eu devo ser assim? Eu devo me comportar assim? O que eu devo procurar para a minha vida para que eu possa ter a paz de espírito? Para que eu possa, em meio a isso tudo, dizer, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está ao meu lado. O Senhor está me dando vitória, né? O que eu preciso para isso? E aí o Senhor responde que é na quietude e na confiança que está o meu vigor, o seu vigor, na quietude e na confiança. Há coisas que eu não posso mudar, há coisas que você não pode mudar. Então, existem algumas horas que o Senhor diz que nós só precisamos aguardar, que nós precisamos confiar, que nós precisamos esperar. E há diversos relatos bíblicos que nos levam a essa realidade, confiança. Abraão, quando subiu com o seu filho Isaque, ele exercitou o quê? Confiança, porque ele levou o seu filho para o holocausto, levou o seu filho para perder, levou o seu filho para perdê-lo, né? Levou o seu filho para oferecer como sacrifício. Mas ele ali exercitou confiança, né? Nas muralhas de Jericó, o povo fez o quê? Rodeou as muralhas e elas caíram, né? O povo obedeceu, o povo fez o que precisava ser feito. Na quietude, na confiança está o seu vigor. Não adianta a gente acordar apavorado. Quando é que isso vai acabar? Não. É na quietude que nós vamos encontrar, na quietude e na confiança que nós vamos encontrar o nosso vigor.
nós vamos encontrar a paz de espírito. Uma outra atitude que pode roubar a nossa paz de espírito, né? Nós falamos aqui que uma delas é tentar fazer as coisas acontecer quando não é o momento certo, né? E aí a gente falou que você planeja, eu planejo, e a gente já sabia tudo o que ia acontecer, né? A gente pensou o ano, vai ter isso, 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 em todas as áreas. A gente coloca lá na agenda, no início do ano, a gente já anota aqui, anota ali, né? Mas agora a gente está tendo que viver o planejamento que Deus fez para nós, mais do que nunca. Não é verdade? Mais do que... Ainda que você possa dizer, não, as minhas coisas não mudaram tanto, a minha vida não mudou tanto. Mas mudou, de alguma forma mudou, porque quando muda de quem está ao nosso redor, nós sempre mudamos, né? Porque nós somos seres de convívio, de sociedade. Então, uma outra atitude que pode roubar a nossa paz de espírito é quando também nós tentamos mudar as pessoas com as quais convivemos. E às vezes, quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos em dificuldade, nós começamos a querer agir como o povo aqui, por suas próprias convicções, por sua própria realidade, pelo seu próprio meio de pensar. E aí nós tentamos mudar as pessoas para que elas pensem como nós pensamos. Cada um de nós tem uma maneira de ver as situações. Cada um de nós tem uma vivência interior, cada um de nós teve uma infância distinta, cada um de nós tem uma experiência distinta, cada um de nós tem uma história de vida, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, alguém que foi influência na sua vida e que hoje influencia o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de responder às questões. E nós não conseguimos mudar a outra pessoa porque ela tem uma história própria. O Senhor convidou o povo a descansar, mas eles decidiram que fugiriam a cavalo, ou seja, forçaremos a situação para que saia como nós queremos. Fugir a cavalo foi a ideia que o povo teve de dizer, não, eu não vou ficar quieto, eu vou tomar as rédeas, eu vou fazer porque eu tenho que estar na direção das coisas, né? Eu vou fazer porque tem que ser comigo no controle. Mas você já parou para perguntar a Deus o que Ele está querendo nos ensinar com tudo isso que está acontecendo? O que o Senhor está querendo ensinar a cada um de nós? O que o Senhor está querendo ensinar à sua igreja? O que o Senhor está querendo ensinar a nós como família? O que o Senhor está querendo nos ensinar? Lá em casa nós decidimos, né? A gente já não estava mais vivendo junto porque as crianças, né? Muitos já sabem, as crianças já tinham ido para estudar, então já não estavam tão conosco. De repente, né? Ficamos um pouco mais juntos e aí a gente falou, olha, a gente vai fazer um pacto de que a gente não vai brigar. A gente já não é de brigar, não é o caso. Mas eu quero te dizer assim, aquele pacto mesmo, que quando você fica mais dentro da sua casa, você começa a observar tudo. As coisas começam a incomodar. Porque nas rédeas nossas, como é que as coisas funcionavam? Nas rédeas nossas nós saíamos, nós voltávamos à noite, né? Nós saímos para aqui, para ali, para lá, para colar. Então a gente fez um pacto de que a gente iria respeitar o espaço um do outro, de que a gente iria... E aí a gente sabe que muita gente nem tem como fazer esse pacto, né? A gente sabe que muita gente não tem nenhum espaço para poder dizer, chamar de seu. E aí é o que eu te perguntei. O que o Senhor está ensinando a nós como igreja também? Né? O que o Senhor está ensinando a mim como cidadão? O que o Senhor está ensinando a mim em termos de nação? O que o Senhor está ensinando a mim em termos de desigualdade social? O que Deus está me ensinando? Né? As coisas não são como eu gostaria que fosse. As coisas não são como eu gostaria que seguissem.
Então não adianta eu dizer, como o povo de Israel aqui disse, e a palavra diz, olha, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Né? O Senhor disse, olha, vocês fugirão. Cavalgaremos cavalos velozes. Muitas vezes, não, eu vou conseguir fazer assim, assim, assim. Planejamos daquela maneira. Mas aí o Senhor respondeu para ele, sabe o quê? Velozes serão os seus perseguidores. E quantos são os nossos perseguidores, na verdade? Quantos nos perseguem? O tempo, a impaciência, as fobias, as preocupações, a insônia, as discussões, né? O não aguentar. Porque tem gente que não aguenta nem ficar com ela mesma. Sabia disso? Tem gente que não se aguenta, nem ele se aguenta, ele não consegue. Tem isso. Né? Há pessoas que estão sempre se doando para o outro, mas necessariamente, nem sempre isso, e nós não estamos aqui para julgar, a gente está apenas colocando uma realidade, né? Nem sempre isso é uma tentativa do fazer pelo outro, mas sim é muitas vezes uma tentativa de fugir de si mesmo, de conviver com as suas próprias dificuldades. Né? E aí o Senhor diz, olha, não adianta, porque vocês não terão as rédeas. Não adianta tomar os cavalos, porque vocês não terão as rédeas. 1000 de vocês fugirão da ameaça de um. Ou seja, você está fraco e precisa da força que eu tenho para te dar. Né? Diante de uma ameaça de 5, todos vocês fugirão. Ou seja, o Senhor estava tentando ensinar ao povo, olha, você não está com força. Precisa da força que eu tenho para te dar. E à medida que você fica mais sábio, você aprende que você não pode mudar pessoas, circunstâncias, nem sempre depende do que você quer, nem sempre depende do que a gente quer, nem sempre depende de como a gente quer que as coisas sejam. Né? Velozes serão os seus perseguidores. Que Deus nos proteja dos perseguidores velozes. Que Deus proteja a nossa mente. Que Deus proteja a nossa vida. Né? Você passa a sofrer perseguição mental, frustração, cansaço. E a gente tem visto muito isso. Né? A gente tem visto muito um país de briga, um país onde as pessoas se ofendem com facilidade, onde as pessoas tentam impor os seus pensamentos. A gente tem visto muito isso, né? E é importante nós pensarmos, Senhor, eu não quero perder a minha paz de espírito, né? Uma outra atitude, você não muda pessoas, você não faz as coisas na hora que você acha que é a hora de fazer, né? E muitas vezes nós perdemos a nossa paz de espírito porque nós ficamos contrariados por não progredir rápido o bastante. Os cavalos, a ideia do povo de tomar cavalos velozes e de com ele prosseguir era a ideia justamente de quê? De correr mais do que o inimigo, né? De correr bastante, porque quem vai a cavalo corre mais. Essa é a ideia, né? São os ditados. E às vezes você, jovem, você, adolescente, você pode ter ficado contrariado porque não está progredindo rápido bastante. Ou seja, poxa, logo no meu ano, logo no ano em que eu ia começar a faculdade, aí no primeiro semestre já não... Poxa, logo no meu ano do Enem, logo no meu ano disso, logo no meu ano, logo no meu ano de estar vivo, já agradeceu ao Senhor? Porque você está vivo, porque o seu pai está vivo, porque a sua mãe está viva, porque a sua avó está viva, porque você está com a sua família bem. Nós temos visto e acompanhado pessoas, né, famílias, que têm perdido os seus. Então, o plano já não está na sua mão. Se não está, não adianta forçar,
não adianta forçar, não adianta buscar conselho fora da palavra de Deus, porque o conselho, a força, o ensinamento está na palavra do Senhor para a sua vida. Não adianta ficar contrariado por não progredir, porque você pode ter certeza, você está crescendo no Senhor, Ele está te ensinando, a vida ensina. A vida ensina, não é só a escola que ensina, não é só a faculdade que ensina, não é só a igreja que ensina. Primeiro que você tem a palavra do Senhor, mas viver é um ensinamento, viver cada dia é um ensinamento, né? Não tente resolver com sua própria força. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Né? Na quietude e na confiança, o verso 15, algumas traduções trazem isso. Olha, no arrependimento e no descanso é que está o seu vigor, é que está a sua salvação. Por mais que você tenha planejado sua vida para 2020, ela está, como sempre esteve, nas mãos do Senhor. Como sempre esteve. Na verdade, sempre foi para estar, né? Se o povo se voltasse arrependido para o Senhor, confiando em sua bondade e dedicar-se às suas instruções, se estivesse dedicado às instruções do Senhor, a nação poderia ser poupada, e era isso que Deus queria dizer. Meu amado, se você ficar acordado, a pandemia vai continuar. Se você tiver insônia, ela vai continuar. Se você, né? Então, por enquanto, a gente precisa fazer o quê? Descansar no Senhor, né? Esperar e confiar, né? Agir dentro daquilo que a gente puder agir, ser bênção de Deus naquilo que você puder ser bênção. A quarta atitude que pode roubar a nossa paz de espírito é quando nós pressionamos a nós mesmos cada vez mais. Né? Quando nós tomamos como se nós nos pressionamos a tal ponto que você pode estar cobrando demais de você mesmo, né? Você pode estar cobrando o que você não fez, o que você teria que fazer, como que você poderia fazer assim, de outro jeito, de outra forma. Aprenda também a entender que você é humano. Aprenda a entender que você também falha, que eu também falho, e que se lá no começo você agiu de uma forma, você pode mudar, né? Você pode melhorar, você pode aprender. Muitas vezes, né? Fazemos o que achamos que Deus quer sem consultá-lo quanto ao que Ele realmente quer. Quando Ele quer ou como Ele quer que seja feito. Então, a paz de espírito, porque são momentos de muita decisão, né? A gente sabe, tem muita gente perdendo emprego, saúde, uma série de coisas, mas acima de tudo, a gente precisa consultar ao Senhor. A gente precisa dizer, Senhor, como tu queres? Como tu queres que eu haja e que eu passe por esse período? Quem eu serei quando isso tudo passar? Qual a história que eu levarei da minha vida? Porque tem muitas pessoas levando história de guerra, e levando história de ofensa, né? E levando história de... Mas quem nós seremos quando isso tudo passar? Estamos nós levando uma história de fé, né? Lembre-se, não é a nossa força que move o poder de Deus, não é a sua força. E aí eu me lembrei de Zacarias 4:6, que é um versículo que sempre foi falado aqui no início dessa obra. Eu acho que na pedra fundamental foi pregado sobre ele. Na história dessa igreja tem bem esse versículo, que é Zacarias 4:6, que diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então Deus está dizendo, contente-se com o tempo de Deus, né? Contente-se com o tempo de Deus. Não é por força, não é por violência. Se você não pode mudar,
aguarde, aquiete-se, espere, mas não vá buscar conselho no ímpio, não vá buscar o que o mundo tem para te oferecer. Busque na palavra. Nós estaremos reunidos aqui, já estamos, daqui a pouquinho estaremos, se Deus quiser, em nome de Jesus, todos juntos, né? Todos cantando, todos desfrutando deste lugar. Aprenda a desfrutar a vida enquanto Deus trabalha nos seus problemas. Sabe por quê? Porque você e eu tenho uma notícia para te dar. Nós sempre teremos problemas. Sempre teremos. Sempre teremos algo a resolver. Sempre teremos algo a decidir. Então aprenda a descansar no Senhor. Essa luta não é minha, ela não é sua, ela não é do nosso governo, ela não é somente, né, do nosso governo, ela não é somente das igrejas, ela é de todos nós e ela é do Senhor, né? Ele sabe o que Ele está fazendo e que a gente possa ter um coração que descubra os segredos de Deus para a nossa vida. Que a gente possa ter um coração que entenda como Deus quer que a gente esteja, né? O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. O verso 18 fala sobre isso. E eu fiquei pensando, o Senhor espera o momento de ser bondoso. Quando eu me aquieto, o Senhor me ensina. Quando eu me aquieto, o Senhor mostra compaixão. A palavra diz que o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Vem logo em seguida no verso 19. Né? E aí essa semana, já partindo para a gente encerrar aqui, eu ouvi uma entrevista muito interessante. Eu tenho muitas vitórias pessoais para contar nesse período, poderia contar, e eu agradeço muito a Deus por muitas vitórias e bênçãos que o Senhor tem feito. E aí você fala na sua vida pessoal, não necessariamente, por coisas que eu luto por esse país, por coisas que eu luto em oração com Deus, né? Por coisas que eu luto com relação à cidadania que eu conheço e que eu vivo e que eu penso e que eu vi Deus fazendo, né? Coisas que a gente acompanha, que a gente vê Deus fazendo, né? Que a gente acha difícil, acha complicado, né? Nós lutamos para que vocês, aí é uma experiência pessoal, nós lutamos para que vocês jovens, crianças, nós lutamos para que vocês crianças tenham nas escolas bibliotecas, para que vocês tenham sala de leitura, para que vocês tenham quadra esportiva, e nós ganhamos isso essa semana, e é uma vitória, é uma bênção, nós ganhamos isso no Senado Federal, foi aprovado, né, o Fundeb permanente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é uma luta espiritual também, e que foi ganha em vitória de oração. Né? Por quê? Porque vocês, meninos e meninas, precisam aprender. Eu falo sempre, meninos e meninas aprender a ler, meninos e meninas aprender para quê? Para conhecer a palavra e para serem homens e mulheres de Deus que pregam a palavra e que vivem a palavra. Então são tantas outras, né? E aí está dentro, o que eu estou falando aqui com vocês, está dentro de aprender a desfrutar da vida enquanto Deus trabalha nos seus problemas. Enquanto Deus trabalha, a gente fala, não, Senhor, o que de bom está acontecendo? Em que eu posso dar mais atenção e ajudar nisso aqui? E aí eu estava ouvindo uma reportagem em que o entrevistado ele dizia que ele criou um personagem que inclusive vai ser usado nas escolas de São Paulo para ensinar as crianças a retornarem, e o personagem é a Charlotte. E é uma menininha que quando ela põe óculos, ela vê tudo de uma forma mais agradável. Quando ela põe os óculos, ela vê tudo de uma forma melhor. Ela vê tudo de uma forma onde ela pode tirar alguma coisa boa, onde ela pode tirar algum proveito. Então, onde há desespero,
a Charlotte encontra alegria. E ela tem uma amiguinha, né, nessa história que é muito assim, envolvida com coisas materiais, mas a Charlotte não, ela procura ver coisas boas, coisas interessantes, coisas importantes que estão, que podem ser transformadas, né? Se a rua está feia, ela coloca os olhos e ela vê bonito, então ela fala, então nós podemos melhorar isso aqui. Né? E essa personagem me chamou muita atenção, eu achei muito interessante. Falei, meu Deus, se estivéssemos com as crianças, a gente já poderia fazer isso, né? Se tivéssemos eu com os meus filhos pequenos, no mínimo iria arrumar um jeito de fazer um óculos para eles e a gente brincar de Charlotte dentro de casa, né? Por quê? Porque a gente crê nas promessas, na palavra do Senhor. A gente crê naquilo que o Senhor está dizendo aqui, que Ele anseia por nos dar dias melhores, que Ele anseia para ser bondoso para conosco. Porque nós temos ouvido também, e aí eu te digo, Deus não precisa de defesa. Né? Eu aprendi isso há muito tempo e eu gostei muito disso que foi falado. Deus não precisa de defesa. Porque a gente tem ouvido muita gente, mas Deus está deixando isso? Deus está deixando tanta gente morrer? Deus está deixando tanta gente sofrer? Deus está deixando tanta família perder emprego? Olha só, meu amigo, Deus não precisa de defesa. Não se preocupe com essas pessoas, porque Deus mesmo tratará com elas. Deus mesmo ensinará a elas. Nós cristãos, nós não temos obrigação nenhuma de explicar o que está acontecendo. Sabe por quê nós não temos obrigação? Porque nós não sabemos também. Nós não temos obrigação porque nós também não sabemos. Porque nós também somos frágeis. Porque nós também somos pequeninos e porque nós dependemos do Senhor. Então, na quietude e na confiança é que nós recebemos o vigor do nosso Deus. Aprenda a desfrutar da vida, porque você sempre terá os problemas, e então a paz de espírito precisa estar com você, comigo e com você, para que quando a gente passar por isso tudo, a gente diga, o Senhor me conservou em paz. E aí, volta lá um pouquinho, é Isaías 26, para a gente encerrar aqui, com esse versículo, Isaías 26, que diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará em perfeita paz. Então, meu amado, o que eu quero deixar para você, que o Senhor falou ao meu coração nessa semana, até porque foi coisa que eu ouvi muito mesmo, eu quero minha vida de volta, eu quero parar de usar máscara, eu não aguento mais, eu quero as coisas de volta, eu não aguento, eu estou na impaciência. E o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Então eu deixo isso para você, para a sua vida, né? Nós não temos as respostas, nós não conhecemos as respostas. E se nós estamos numa guerra, o que nós sabemos é que o nosso conselho tem que vir do alto, tem que vir do Senhor. Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos orienta. Nós não vamos buscar força nesse mundo, nós não vamos buscar a opinião desse mundo, mas nós vamos buscar a força do Senhor. E que quando tudo isso passar, nós possamos dizer que nós vencemos na paz de Deus, que nós saiamos mais renovados, né? Que nós saiamos mais cheios da graça do Senhor e entendendo o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, né? Que Deus te leve em paz. Se existe alguma luta no seu lar, alguma dificuldade, né? A gente tem sempre falado aqui nas lives que são feitas, a gente tem sempre falado que se você estiver passando por dificuldade, que você procure o pastor. A gente tem sempre falado que se você estiver passando por necessidade dentro de casa, de alguma coisa, que você também procure o pastor. Se você souber de alguém que assim o está, que você também possa nos procurar como igreja, né? Que seja assim feito. Então a gente tem feito isso. E dessa forma, de forma simples, de forma tranquila, sem alarde, vidas têm sido abençoadas, pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm nos procurado também para dizer, eu quero abençoar. Não, eu não estou procurando porque eu preciso, eu estou procurando porque eu tenho para dar, para abençoar, né? Então que a gente possa saber
que a gente como igreja está atuando como igreja, né? Que a gente está cumprindo o papel do Senhor como igreja, buscando a força que vem do alto, a força que vem do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Passar a palavra ao pastor. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Tá?